Vamos dar continuidade às aulas de construção de estradas e transporte do curso de Engenharia Civil. O conteúdo de hoje está dentro de técnica e economia dos transportes, transportes modais e componentes do sistema de transporte. O objetivo é conhecer os componentes, planejamento e projeto do sistema de transporte. Sistema de transporte é o conjunto de elementos que fornecem e dirigem ações para que o transporte ocorra. Seus elementos básicos são veículo, via, terminais e plano de operação. Veículo é o meio utilizado para movimentar pessoas e cargas. Tipos de veículos: terrestres, carro, caminhão, ônibus, reboque, locomotiva, bicicleta; hidroviários, navio, barco, submarino, balsa; aéreos, dirigível, avião, helicóptero, balão. E as vias são conexões que unem os pontos. São os tipos de vias: estradas, ruas, avenidas, estradas de ferro, hidrovias, aerovias, que são corredores aéreos, aeroportos, gasoduto e oleoduto. Terminais são pontos que dão início e fim às viagens. Estruturas dimensionadas para o embarque e desembarque de pessoas e cargas. Nós temos terminais de carga, ferroviários, de passageiros, centro de distribuição, mercado consumidor e estoque de lojas. Plano de operação é o conjunto de procedimentos usado para manter um sistema operando com uma circulação adequada de bens, veículos e pessoas. Nós precisamos, para esse plano de operação, procedimentos necessários à operação e funcionamento dos sistemas de transportes, a garantia do fluxo seguro e ininterrupto. Eles podem ser divididos, esses planos de operação, em categoria simples, onde existem, por exemplo, tabelas de horários, e muito complexos, são aqueles planos de operações que precisam de sistema de semáforos inteligentes com operação em tempo real, esquemas de bombeamento de oleodutos e outras questões que podem classificar esse plano de operação em muito complexo. O nosso sistema de operação para os meios de transportes que nós utilizamos estão dentro da categoria de sistemas complexos, pois possuem as seguintes categorias: grande número de elementos, muitas interações entre esses elementos, os atributos dos elementos não são pré-determinados, as interações entre elementos são pouco organizadas, não lineares e probabilísticas em seu comportamento. Os sistemas individuais evoluem com o tempo. Os sistemas são subjetivos. Os sistemas são subjetivos e geram seus próprios objetivos. E os sistemas são sujeitos a influências do contexto e do ambiente. Modalidades de transporte. Nós temos a modalidade de transporte ferroviário, aquaviário, aéreo e rodoviário. Transporte ferroviário são aqueles transportes realizados sobre linhas férreas, efetuado por um trem, também chamado de comboio. Transporta pessoas e mercadorias. Algumas vantagens: tem grande capacidade de carga, adequado para grandes distâncias, elevada eficiência energética, baixo custo de transporte e manutenção, possui maior segurança em relação ao modal rodoviário, visto que ocorrem poucos acidentes, furtos e roubos, pouco poluente. E desvantagens: alto custo de implantação, transporte é lento e baixa flexibilidade com pequena extensão da malha ferroviária e baixa integração entre os estados por essa pequena extensão de malha ferroviária. Transporte ferroviário brasileiro possui 30.129 quilômetros de extensão, dividido
em bitola larga ou irlandesa, que tem distância entre os trilhos de 1,6 metros, a bitola padrão internacional de 1,435 metros de distância entre os trilhos, a bitola métrica de 1 metro entre os trilhos e a mista, que nós podemos ver aqui nesse desenho do perfil, que nós teremos uma variação entre as distâncias do perfil, podendo variar entre as 3 bitolas existentes. Também existem as bitolas de 0,6 e 0,762 metros em trechos turísticos. Transporte aquaviário é aquele que pode ser dividido entre transporte marinho e transporte fluvial. O marinho é realizado por meio de embarcações para deslocamento de passageiros e mercadorias, utilizando o mar aberto como via. Transporte realizado através de hidrovias são aqueles transportes fluviais. As hidrovias podem ser rios, lagos e lagoas navegáveis, que receberam algum tipo de melhoria, sinalização, balizamento, para que um determinado tipo de embarcação possa navegar por essa via. Algumas vantagens do transporte aquaviário marinho: ele tem grande capacidade de carga, pode transportar cargas de grandes tamanhos, baixo custo de transporte para grandes distâncias, transporta diversos tipos de carga e tem flexibilidade superior ao transporte hidroviário. Desvantagens: o transporte é lento, necessidade de portos e alfândega e a distância dos portos aos centros de produção às vezes são muito grandes. Essas foram as vantagens e desvantagens do transporte marítimo. O transporte fluvial é considerado o sistema mais barato e limpo, tem menor participação no transporte de mercadorias no Brasil. Muitos rios do país são de planalto, apresentando-se encachoeiramentos, portanto, dificultam a navegação. Os rios de planície facilmente navegáveis encontram-se afastados dos grandes centros econômicos do Brasil. Alguns sistemas hidroviários do país acontecem em rios e lagoas e 40 mil quilômetros de rios são potencialmente navegáveis, mas atualmente apenas 13 mil quilômetros são utilizados na navegação e a maioria deles está na Amazônia. Transportes aéreos é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de aviões ou helicópteros. O transporte aéreo é utilizado preferencialmente para movimentar passageiros ou mercadorias urgentes ou de alto valor. Vantagens do transporte aéreo: ele é o mais rápido para transportar passageiros a média e grandes distâncias, grande liberdade de movimentos, é dos mais seguros e econômicos, mais seguros e cômodos. É o mais adequado para transporte de mercadoria de alto valor, como diamantes, produtos farmacêuticos e mercadorias perecíveis, como frutas e flores. Desvantagens: elevada poluição atmosférica, poluição sonora nas áreas circundantes ao aeroporto, elevado consumo de combustível, algumas áreas estão congestionadas, muitas dependem das condições atmosféricas e utiliza capacidade e reduzida capacidade de carga.
Transportes rodoviários. O transporte rodoviário é o realizado sobre rodas nas vias de rodagem pavimentadas ou não para transporte de mercadorias e pessoas, sendo na maioria das vezes realizado por veículos automotores, ônibus, caminhões, veículos de passageiro, etc. Como possui, na maioria dos casos, preço de frete superior ao hidroviário e ferroviário, é adequado para transporte de mercadorias de alto valor ou perecíveis, produtos acabados ou semi-acabados. Algumas vantagens do transporte rodoviário: possui a maior representatividade entre os modais existentes no Brasil, é adequado para curtas e médias distâncias, baixo custo inicial de implantação, serviço de entrega porta a porta, maior flexibilidade com grande extensão da malha, transporte com velocidade moderada, tempo de entrega confiável e integra todos os estados brasileiros. Desvantagens: alto custo de manutenção, muito poluente, com forte impacto ambiental, segurança do transporte comprometida devido à existência de roubos de cargas, os custos se tornam altos para grandes distâncias e baixa capacidade de carga com limitação de volume e peso. Essa foi nossa aula de hoje, ela foi baseada no livro de Gestão Logística do Transporte de Cargas. Muito obrigada, até a próxima.